Welcome to my world. Antes de iniciarmos o vídeo, eu quero desde já pedir desculpa à Fido, que é esta marca desta bicicleta aqui atrás. Porquê? Porque eu fiz a montagem da bicicleta e não pus os guarda-lamas. Porquê? Porque achei que sem guarda-lamas dava um aspecto bem mais radical à bike e realmente é o que acontece. E o que é que aconteceu por eu ter tomado esta iniciativa de não colocar os guarda-lamas? Além de me ter molhado, ainda por cima levei com a lama toda nas costas e na frente, na cara. Por isso, meus amigos, se calhar era melhor porem os guarda-lamas. E agora sim, vamos ao vídeo maravilhoso que temos hoje para vocês. Molhados com lama, mas felizes. O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. E o que é que eu vos trago hoje aqui? Fido M1 Pro. Digam lá o que é que isto vos traz à vossa recordação, isto se vocês forem carcaças velhas, tipo eu. Digam lá que isto não vos faz lembrar as BMX Freestyle. A BMX ficou famosa nos anos 50, anos 60 nos Estados Unidos, contudo só chegou a Portugal na década de 80. Quase toda a gente teve um modelo muito semelhante a este, mas eu não estou aqui para vos falar da BMX, mas sim desta Fido M1 Pro. E quanto é que ela custa? 1099 está ela anunciada no site. Logicamente que com o meu código de desconto que está aí em baixo na descrição vão ter um preço especial, quase metade do preço. Não, estou a brincar, vão ter um desconto, não sei de quanto, mas vão ter um desconto se acharem piada aqui a este modelo. Logicamente que não vos podia deixar de falar do aspecto desta bike. Eu acho que eles foram muito, mas mesmo muito felizes com este contraste de cor. Este verde metalizado, este azul, estes apontamentos a vermelho, mais a suspensão, mais ali a zona de travagem, depois estas bainhas em dourado, depois as rodas em castanho com o preto. Epá, eu acho que a nível de aspecto, de design e de conjugação de cores, eu acho que foi a mais bonita que eu trouxe aqui para o canal. Nem tenho muito a dizer, pá, aquelas soldas todas bem feitas. Depois acho que isto conjuga muito bem isto com este azul, com o apontamento dos parafusos em preto mate. Está qualquer coisa de espetacular. Deixemos-nos brincadeiras e vamos passar, mas é já para as características. Quadro em alumínio de 20 polegadas, motor na roda traseira de 250 watts, logicamente que sem escovas, e esta aqui funciona com sensor de torque. E todos vocês sabem como é que funciona o sensor de torque? Quanto mais pedalarem, mais ele vos vai ajudar. Perguntam vocês e perguntam bem quanto é que ela tem de torque? 50 Nm. Bateria aqui dentro do quadro de 556,8 Wh, traz um carregador de 48 volts, 2 amperes hora. O tempo de carregamento, 5 a 6 horas. Peso máximo suportado, 120 kg, dá-me aqui alguma margem de conforto, porque eu ainda não estou nos 120. Pesa 26,8 kg, não é propriamente muito pesada. Qual é a altura para se conseguir utilizar esta bicicleta em todo o seu potencial? Entre 1,55 m a 2 metros, garantidamente conseguem-na conduzir com eficácia. E diz a marca que este bicho suporta inclinações de 30 graus. E vocês já sabem o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer o teste de inclinação. Logicamente, vamos testar aqui a subida com estes 250 watts de motor. Vamos tentar aqui uma subida mesmo muito brava para tentar perceber se de alguma maneira isto é simples ou não de se subir. Para já, começou jogando aqui com os carretos, ele sobe bem. Não sei se vocês conseguem ter a percepção da inclinação disto, mas é bastante. É bastante. E depois a suspensão também é bastante agradável. Oh, esqueçam, o gajo sobe tudo. Oh, espetáculo. Oh, já estamos quase na parte de cima.
Oh. E não está desbloqueada, está com os 25 km. Oh, estão bem, esqueçam. Oh. Vamos aqui para uma zona mais difícil de terreno. Oh, vai sempre. Sempre. Por isso, meus amigos, a nível de inclinação, 30 graus, isto tinha muito mais. Supera. Suspensão frontal hidráulica de 80 mm de curso com 135 mm de largura. E esta aqui é regulável à compressão e à pré-carga, como não podia deixar de ser. E a suspensão traseira, como vocês podem ver, que é bastante visível neste modelo, é de mola e é também regulável, assim, bastante simples de se regular. Mais carga, menos carga, bastante eficaz. E depois, este aspecto. Os pneus anti-perfuração, neste estilo de Fat Tires da CST, 20x4 polegadas. E as jantes são em liga de magnésio. Isto quer dizer o quê? Que vocês podem ir à lua e voltar, porque isto é quase indestrutível, dizem eles. E o que é que nós vamos fazer para testarmos a suspensão e estes pneus, que eles dizem que isto é tudo espetacular? Vamos fazer um pequeno percurso de off-road, porque se isto aguentar nas minhas mãos, aguenta qualquer situação, digo eu. Bem, já que estou aqui, vamos fazer aqui o off-road. Olha, essa suspensão é brutal. Esta suspensão, esqueçam. E a travagem também é fixe. Está tudo escabacado, mas está tudo escabacado. Mas a prova. A ver se não atropelo ninguém. Pá, categoria. Esqueçam. Isto engole tudo, mas... Esqueçam. E se a prova off-road, como vocês puderam ver, uma descida enorme, tudo esburacado por causa das chuvas que tem acontecido. Pá, categoria, grande nível mesmo. O travão da frente e o travão de trás são hidráulicos, como não podiam deixar de ser, com pistão duplo e corte de energia, e tudo isto montado em discos de 180 mm. Tem uma coisa bastante porreira, é que as manetes de travagem são manetes para só 3 dedos, mesmo ao estilo antigo. Aqui temos uma cassete de 6 velocidades com um desviador TY300D, tudo a cargo da Shimano, e novamente aqui o seletor a cargo da Shimano. Vou-vos dar uma informação que vocês não sabem e eu nunca disse em nenhum modelo de bicicletas que eu apresentei. Isto traz uma corrente KMC Z7. E para que é que esta informação serve? Para... não sei. Logicamente, com estes travões hidráulicos, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer rapidamente só o teste de travagem, que eu quero ver a eficiência destes travões desenvolvidos pela NASA. Ora então, teste de travagem com o travão de trás. Vamos ver se isto realmente é eficaz ou não. Está lá, esqueçam, trava mesmo bem. Muito rapidamente com o travão da frente, tenham sempre cuidado, também trava muito bem. Para o último teste, com os dois travões, vamos lá ver. Esqueçam, que grande máquina, meu. Esqueçam, que grande máquina. Meus amigos, travões aprovadíssimos, melhor do que isto não estou a ver. Vamos rapidamente para o unboxing, antes que a carne arrefeça, porque eu já a tirei do forno. Vamos tentar fazer o unboxing o mais rápido possível, porque isto trata-se de uma bicicleta brutal. E esta é a parte boa de receber estas coisas, que é poder-vos mostrar a embalagem
da máquina. Olha lá, que coisa bonita, a verde. Pá, esta verde é simplesmente brutal, com estas faixas castanhas. Bem, vamos mais a montar isto a ver se está muito trabalho ou não. Isto é o que vem dentro da caixa, a bicicleta já com as coisas meias montadas, e esta traz uma caixa, não sei se vocês conseguem ver o aparato disto, traz as chaves, traz o carregador, o eixo da roda frontal, o selim e o manual de instruções com a garantia. Olhem lá, que coisa premium. Muito, muito bonito isto. Montagem do guiador. Retirar esta peça. Não deitar tudo fora. Esta peça é para guardar. Colocar o guiador. Não tem nada que saber. E dar estes apertos finais. Nomeadamente apertar este parafuso, este aqui e o do topo. Eu há bocado mostrei-vos a caixa, mas vou ter que vos mostrar outra vez. Vejam lá, o aparato disto, o selim, o carregador, o veio da aperto da direção da frente, as chaves, o manual de instruções, e tirando esta parte, olhem lá, conjunto de ferramentas, tudo organizado, mais a luz frontal, os pedais. Foi a primeira bicicleta que eu recebi com tanta organização. Rapidamente, o que é que foi feito? Coloquei o guiador, só apontei os parafusos, para quê? Para depois definir a minha posição quando eu estiver sentado com os pés nos pedais, para pôr o guiador para a frente ou para trás. Coloquei a roda da frente, que foi só levantar e colocar. Ainda vou pôr o eixo aqui que ainda não pus. E a marca vai ter que me perdoar, porque eu não vou pôr guarda-lamas nisto. Isto é bonito, é sem guarda-lamas, assim. Pá, está impecável. Esta cor é linda, linda, linda. Meus amigos, está montada, como vocês podem ver. Desde já vou pedir desculpa à marca, porque não vou testar isto com os guarda-lamas. Já retirei o de trás e não montei o da frente. Montei só a luz. Ordem de montagem disto, como vocês viram eu a explicar. Tirá-la da caixa, pousá-la na vertical, colocar o guiador, colocar a roda frontal, colocar o assento, os pedais e está pronta. Pá, mesmo muito bonita. Olha lá isto. Bem, vamos voltar para os testes. Diz a marca que conseguimos fazer 89 km com esta bicicleta, mas eu faço sempre a ressalva que depende sempre da ajuda que vocês estão a utilizar. Se usarem uma ajuda muito forte, menos quilómetros vão fazer. Parece-me lógico. Este modelo, bem limitado a 25 km por hora, tem 3 ajudas possíveis, um Eco, um Sport e um Turbo, e com esta limitação a 25, há a possibilidade, através da aplicação, desbloqueá-la e ela vai até aos 50 km por hora. 1.47 polegadas é o tamanho do nosso display. Perguntam a vocês, não é muito pequeno? Não, chega perfeitamente. O botão para ligar é bastante simples, como vocês podem ver. Temos aqui os quilómetros, modo Eco nos modos, modo Sport, modo Turbo e aqui a memória do trip, do tempo de pedalagem, a velocidade e o odómetro. Como vocês podem ver, muito simples, tem aqui tudo o que é preciso. À frente traz esta iluminação de LED, enquanto atrás só traz um pequeno refletor. Já sabem que para andar à noite tem que andar com luzes, mas esta bicicleta teoricamente será para andarmos a curtir no meio do monte e a fazer saltos, digo eu. Passamos para a noite, vamos ver a iluminação, só tem luz na parte da frente. Aproveitar para fazer aqui esta subida que eu costumo fazer. 250 watts, esqueçam, ó. Fogo, que grande nível. Pá, a nível de iluminação, tem uma luzita à frente, atrás não tem nada, mas vocês podem sempre comprar daquela de pilhas e colocá-la. Pá, não há muito a dizer a nível de iluminação, é o que é. Só tem esta luzinha, devia ser uma coisita melhor. Como vocês podem ver, esta bicicleta é dobrável, muito fácil. É só fazer isto e dobrar a bicicleta neste sentido. O que é que permite? Retirarmos a bateria para ser carregada em casa. Para voltar à posição inicial também é muito simples e está feito. Assento ajustável e, como não podia deixar de ser
um IP54 resistente à água. Como vocês podem ver pela aplicação, uma aplicação muito bonita, dá-vos aqui a altitude, dá-vos o grau de inclinação, dá-vos a capacidade de bateria, dá-vos a duração da viagem, os quilómetros máximos, a velocidade máxima que a bicicleta está bloqueada e depois aparece aqui um dashboard em que vos aparece realmente com este aspecto todo uma coisa mais quitada. Inclusive aparece-vos aqui o modo que ela está neste momento. Depois, logicamente, temos a parte de configuração, que conseguimos configurar o throttle, se está ligado ou se está desligado, o número de speeds, ou seja, o número de velocidades que tem a bicicleta, enfim, isto tem para aqui muita coisa, inclusive tem a configuração das unidades de milhas para quilómetros e tem aqui uma parte muito importante que é o quê? Que é o desbloqueio da bicicleta, que é feito aqui e é utilizado um código numérico para o desbloquearem. Eu não vos vou ensinar a desbloquear, mas contudo tenho aqui o código que passo a referir. 398219, repito, 398219. Não digam a ninguém. Espero que tenham gostado da apresentação desta bike, é uma coisa completamente diferente que eu já trouxe aqui para o canal. Para a semana se calhar haverá mais outra coisa, mas realmente estou completamente deslumbrado com esta bike. Por isso, nota de rodapé, temos desconto para a bicicleta, nota de rodapé, façam por ser felizes, porque se não o fizerem, comprem uma bicicleta destas que vão ser felizes, aquele beijinho à prima e possivelmente vemo-nos para a semana. Tchau!